Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar vocês a tomar mais um café com palavras nessa manhã, segunda-feira. Hoje a palavra está escrita no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago escreve dizendo: quando pedires alguma coisa, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às águas do mar, lançada de uma parte para outra parte. Então, o que Tiago nos ensina? Ele está falando que sua fé não pode ser uma fé oscilante. Sua fé tem que ser uma fé concreta, onde você acredita que Deus realmente está no controle da situação que você está orando. Outro texto, o autor dos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 6, ele diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus necessariamente creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Galardoador quer dizer aquele que recompensa. Então, o que o Tiago está dizendo, quando você pedir, peça com fé, tenha fé, não duvide, porque aquele que duvida é como o autor dos Hebreus está dizendo, porque é sem fé. Quem duvida é que não tem a fé. Então, se você não tem a fé ainda, você sente que não consegue acreditar, peça a Deus, porque Paulo escreve dizendo que a fé é um dom que Deus dá. E o dom da fé vem quando você começa a ler a palavra. Paulo diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz: de maneira que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você escuta a palavra, mais a sua fé é aumentada, mais você vai crer em Deus, porque a única maneira de você conhecer a Deus é através da palavra dele. Como a pessoa pode ter fé em Deus se a pessoa não conhece ele? Como a pessoa pode acreditar nele se a pessoa não conhece ele? É a mesma coisa de você depositar confiança em alguém que você não conhece. Você não vai acreditar naquela pessoa, você não conhece ela. Você não vai depositar fé nela porque você não conhece ela. Mas quando você tem intimidade com aquela pessoa, você deposita confiança nela, você confia nela porque você conhece ela. A mesma coisa é a fé em Deus. Cada vez que você conhece a Deus através da Bíblia, através da sua palavra, você vai ter mais fé em Deus. Aí quando você orar, quando você pedir, você não vai duvidar como o Tiago está ensinando, você vai ter uma fé concreta, porque você conhece a Deus. Então eu te aconselho, leia mais a palavra, porque toda vez que você lê a palavra, a sua fé é aumentada. Por exemplo, quando você lê o Salmo 23, está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você lê isso, você vai ter um entendimento: poxa, então Deus, Ele me promete que se eu servir a Ele, Ele sendo meu Senhor, nada me faltará. É um texto de fé, é um texto de convicção, onde a Bíblia está dizendo que Deus é o teu Senhor e que nada te faltará. Quando você lê isso, você tem um entendimento. Então Deus, Ele é poderoso, porque Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Quando você vai para o Salmo 91, no verso 1, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Entenda isso. Cada vez que você lê os textos, que você lê a Bíblia, você vê que a palavra de Deus é poderosa, que o Deus que você está lendo a palavra dele, ele pode resolver o teu problema. A tua fé, ela é aumentada, como diz Paulo em Romanos 10, 17, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta que o Senhor é teu pastor, quando você escuta que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é o Altíssimo? Deus. E que é o esconderijo dele na sombra do Onipotente, que é o Onipotente? Deus.
você pode descansar. Você lembra aquela mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus ia passar. Na época daquela mulher, não tinha Bíblia para poder ela ler, mas ela escutou os feitos que Jesus fez. Creio eu que ela deve ter ouvido da boca de alguém: olha, aquele Jesus que cura cego vai passar por aqui. Aquele Jesus que cura aleijado vai passar por aqui. Aquele Jesus que cura, que tem um poder, que é profeta em Israel, vai passar por aqui. Então aquela mulher se encheu de fé. Assim como eu estou falando, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então naquele momento, aquilo que aquela mulher ouvia da boca de alguém era a palavra de Deus. É o que nós estamos lendo hoje, é o que nós estamos vendo hoje. Ela se encheu de fé e disse: se tão somente eu tocar nas orlas do seu vestido, eu serei curada. Entenda isso. A fé, quando ela ouviu, ela creu, não duvidou e foi e recebeu o seu milagre. Então nessa manhã, entenda o que Tiago está nos ensinando. Quando pedires alguma coisa a Deus, não peça, peça com fé, não peça duvidando, porque se você duvidar, ainda não há fé em você. Mas se você buscar ler a Bíblia, compreender a palavra e buscar a entender a palavra de Deus, a sua fé cada dia mais vai ser aumentada. E sempre que você orar, você não ora duvidando, você ora com a certeza. Você vai ter a certeza que Deus está com você. E nessa manhã, Deus venha te abençoar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você puder me ajudar, se inscrever no canal, compartilhar e dar seu like. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.